Olá, saudações! Sou o professor Ismael da disciplina Ensino Religioso. Vamos para a nossa aula de hoje, para o 7º ano da Escola Profissional Dom Bosco. Muito bem, galera, na aula anterior nós aprofundamos um pouquinho mais sobre os conceitos de moral, ética e cidadania. Eu apresentei para vocês o conceito de felicidade no sentido de que felicidade é algo ad intra e não ad extra, isto é, felicidade está relacionado com algo interior, interno, e a questão da felicidade não se pauta em algo externo, ok? Então, felicidade é algo interior e não exterior. O exterior, ou seja, as realidades exteriores até proporcionam para nós alegria, euforia, a gente fica eufórico, ganhei uma bicicleta, isso a gente é euforia, né? E a gente fica alegre quando alguém nos visita, um amigo, que bom que você veio. Então, realidades externas. E a felicidade já é algo no sentido de gostar de existir, gostar de viver, né? É ter um equilíbrio emocional, não obstante as adversidades. Muito bem, nós vimos também a questão da ética como conjunto de valores, né, que orientam o comportamento do indivíduo na sociedade. Vimos a moral como conjunto de regras, de normas, que serve para regular também a vida do indivíduo em sociedade. E vimos que cidadania é a prática do direito e do dever do cidadão, do indivíduo, certo? Muito bem, na aula anterior nós vimos também que ética e moral não é uma coluna pronta de pode, não pode, e o professor de ética e moral, aquele que decorou essa coluna, e vai apresentar aos alunos, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não. Não, galera, ética é muito além de um pode e não pode. Ética está relacionada com liberdade, né? Então nós efetuamos as nossas escolhas, porém cada escolha tem as suas consequências. Quando a gente escolhe o A, a gente está dizendo não para o B, certo? Eu até disse para vocês que a expressão, eu gostaria de ser livre como um pássaro. Não, o pássaro não tem essa plena liberdade. O pássaro não tem liberdade de talvez escolher, como diz Mário Sérgio Cortella, hoje eu vou caminhando para o ninho. Não tem essa possibilidade, certo? Ok, eu dizia que muitas pessoas se preocupam em prolongar a sua vida. Muito mais do que prolongar a vida, nós precisamos dar sentido à vida e não se preocupar em ter uma vida longa, certo? Vimos que a escola é um local onde deve ser proporcionada a construção do saber e não simplesmente a reprodução do saber. É na escola que necessita se construir algo novo, certo? E vimos também que não tem como fazer uma análise ética e moral dos animais, porque os animais já nascem pronto. Não tem como eu dizer o mau cão, o bom cão, o mau gato, o bom gato. Por isso, o ser humano ele não nasce pronto. Nós somos ser em construção. Tem um livro de Mário Sérgio Cortella, cujo título é Ser em Construção. Então nós estamos constantemente nos construindo, certo? Muito bem, então na aula passada nós deixamos bem claro então que ética está relacionado a valor, moral está relacionado a regras e cidadania é a prática dos direitos e deveres. E lembra que eu apresentei lá que no nosso comportamento eu apresentava lá a questão da frase, né? A ocasião faz o ladrão. E eu disse para vocês, não, a ocasião não faz o ladrão. A ocasião revela quem é ladrão. Porque quem não é ladrão não vai roubar mesmo que
tenha a ocasião do roubo, certo? Muito bem. Galera, agora vamos para o tema a ser tratado nesta aula de hoje. Então, a guisa de introdução, depois eu vou apresentar um outro vídeo em sequência a esse com PowerPoint, delimitando para que você vá fazendo a pausa no vídeo e as anotações aí no seu caderno, certo? Nós vamos agora trabalhar com o seguinte conceito: a vida. Bom, mas o que eu quero é que você faça uma pausa no vídeo nesse momento e responda a seguinte questão: o que você entende sobre a origem da vida? Escreva aí, o que você entende sobre a origem da vida? Faça uma pausa e responda no seu caderno, ok? Muito bem. Veja bem que o que eu estou perguntando não é a origem do planeta Terra. Então nem precisa vir com a resposta de Big Bang. Porque o Big Bang vem responder a origem do planeta Terra numa perspectiva científica, certo? Nem vem também com a questão do macaco. Bom, quem diz o macaco, eu subentendo que deva estar querendo falar da origem do homem, né? A questão do evolucionismo lá, Charles Darwin. Bom, não, mas eu não estou perguntando a origem do homem. Eu quero saber como surgiu o primeiro ser vivo, certo? Muito bem. Então, não é fácil de responder essa pergunta. Tem toda uma sequência de reflexões e ideias para chegarmos a uma resposta final. Veja bem, o primeiro pensamento sobre isso foi o da geração espontânea, chamado de abiogênese. A negativa, bio, vida, gênese, princípio. Então, a biogênese significa a negação biológica do início da vida, ou seja, a vida tem uma origem não biológica. Sabe qual foi o defensor mais famoso dessa teoria da abiogênese? Foi Aristóteles. Bom, essa teoria ela foi aceita até meados do século XIX. Olha, galera, a abiogênese foi uma teoria que trouxe respostas até meados do século XIX, tendo como principal defensor Aristóteles. Qual que era a base dessa teoria da abiogênese? A base era a seguinte: coisas não vivas possuem o princípio vital e através desse princípio vital, coisas vivas poderiam surgir. Então, a base há um princípio vital. E a partir desse princípio vital, poderia se surgir coisas vivas. Por isso, geração espontânea. Não depende de um organismo vivo para que a vida surgisse. Ela surgiu espontaneamente de coisas não vivas. Por exemplo, nessa teoria, diz que o sapo não vem de outro sapo. Olha que interessante. O sapo não vem de outro sapo. O sapo, ele vem do lodo da lagoa. Então, os sapos surgem do lodo da lagoa. Essa teoria diz que as moscas não vêm de outras moscas pelo fato delas porem ovos. Dizem que o princípio vital das moscas estão no lixo. Então, as moscas vêm do lixo. Então veja que sempre essa teoria trabalha com essa questão de que não há necessidade de uma vida para que a vida surja. Ela surgiu espontaneamente, certo? Muito bem, galera. Agora, veja bem, nós precisamos entender que nessa teoria, para nós parece absurdo estar falando dela, mas nós temos toda uma síntese científica que nós nos pautamos com um pré-requisito de conhecimento. Mas, para o pessoal da época, é uma resposta em tanto. Existia até receita para criar rato. Vocês sabiam disso? Pegava uma camisa suja, mais trigo, deixava jogado num canto, logo surgia rato.
Claro, pessoal, o rato vinha de fora para comer o trigo, mas como não tinha verificação científica, então não se observava que o rato vinha de fora. E quando chegava lá estava o rato, diz, olha, já criou um rato, camisa suja, fedida de suor, mais trigo igual a rato. Receita de criar rato, né? Bom, muito bem, galera. Então, vale dizer que até esse momento não havia o controle de metodologia científica. Por isso ninguém contestava a teoria da abiogênese, certo? Até que surgiu um italiano chamado Francesco Redi. Esse italiano Francesco Redi foi o primeiro biogenista a contestar a teoria da geração espontânea, chamada de abiogênese. Ele começou a observar o pessoal cuidar das carnes e ele percebia que a carne que estava protegida, ela conservava mais, não ganhava larvas, né? Então não apodrecia. E ele percebe então que as larvas não surgem da carne, mas que as moscas vinham, punham ovos naquela carne e quando esses ovos eclodiam, surgiam as larvinhas, né? E aquelas larvinhas depois se transformavam em moscas, certo? Mas não bastava Francesco Redi dizer isso, ele tinha que provar. Ele tinha que provar. O que ele fez então? Ele pegou 2 frascos, um frasco aberto, colocou um pedaço de carne e pegou um outro frasco fechado com um pedaço de carne. O frasco aberto, logo vieram as moscas, adentraram, tiveram contato com a carne e puseram ovos. E lá, então, logo começou a surgir larvas e, consequentemente, moscas. Em decorrência, o frasco que estava tampado com gases, as moscas não tiveram acesso à carne, logo a carne permaneceu intacta. Muito bem, então veja que Francesco Redi, ele faz esta experiência e comprova que a mosca ela surge dos ovos que elas mesmas colocaram na carne. Então que o princípio ativo não está na carne ali para surgir as moscas, certo? Bom, mas Francesco Redi estava lidando com uma crença muito forte, que era a questão da biogênese, né? E os defensores da biogênese se apegaram na invenção do microscópio que mostrava os pequenos micro-organismos e ninguém conseguia acreditar que aqueles micro-organismos poderiam se reproduzir. Com isso, se aqueles pequenos micro-organismos não conseguem reproduzir, logo nasce espontaneamente. Olha aí a jogada dos abiogenistas, né? Portanto, Francesco Redi, ele até conseguiu provar que as moscas reproduzem, mas não derrubou a teoria da abiogênese. E assim então ficou provado que a geração espontânea existe. E ninguém mais se falava nisso, e a primeira resposta de como surgiu o primeiro ser vivo, então, está nessa teoria. Geração espontânea. Surge espontaneamente o primeiro ser vivo. Foi assim que surgiu. Então, galera, essa é a primeira parte do nosso tema de como surgiu o primeiro ser vivo, ok? Na próxima aula, nós damos sequência à nossa reflexão. Porém, vou fazer um vídeo consecutivo a esse com PowerPoint para que vocês tenham a possibilidade de ter escrito aquilo que eu estou falando para vocês e ir fazendo as pausas e copiando a matéria no seu caderno para que você tenha isso registrado, certo? Então, vamos para o próximo vídeo.